Fala peregrino, fala peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Eu sou o Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de mensagem bíblica aqui no canal do Peregrino. Na verdade, eu não sei nem se é só uma mensagem bíblica ou se nós vamos falar aqui num estilo de estudo bíblico com mensagem bíblica. Vamos misturar os dois aqui num vídeo só. Eu quero ver se eu falo aqui, fazer uma série de vídeos falando sobre santidade. E esse aqui vai ser o primeiro vídeo dessa série, ok? Mas antes de começarmos aqui, eu quero dizer que eu estou muito feliz com a tua presença. Você que está chegando agora aqui, não conhece ainda o canal, seja muito bem-vindo. Aproveite aqui, ó, já junte-se a nós, faça aqui a sua inscrição. Não se esqueça aí de ativar esse sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E na descrição aqui embaixo você vai encontrar também o link para você seguir o Peregrino nas demais mídias sociais. Tem aí o endereço do Facebook, do Instagram, do Twitter e também de uma conta no Telegram. Ok? Então vamos aqui. Quando nós iniciamos a nossa jornada com Cristo, é natural que haja em nós um desejo de estarmos cada vez mais perto de Jesus. E isso é maravilhoso. Na verdade, a gente tem ali no início uma sede, uma fome de termos cada vez mais de Deus em nossas vidas. Algumas pessoas costumam chamar esse momento de o primeiro amor. Bom, essa vontade de estarmos cada vez mais perto de Deus é um combustível necessário para nos locomover dentro desse nosso processo de santificação. A santificação, ela se inicia na conversão. No momento em que aceitamos Jesus, há ali uma série de eventos e que acontece simultaneamente. Digamos que ele se inicia com a justificação, quando nós temos aí os nossos pecados perdoados por Deus mediante o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Nós somos regenerados. Na regeneração nós somos novamente conectados a Deus e temos aí acesso direto ao Pai. Somos adotados, existe aí a adoção, passando da condição de criaturas para filhos de Deus. E a santificação, ela se inicia nesse momento. Aí é a santificação inicial, aonde nós podemos dizer que é um ato com efeito contínuo, pois é uma jornada, é um processo, e esse processo ele vai durar enquanto nós permanecermos aqui. E neste vídeo eu quero te mostrar, biblicamente, que nós somos desafiados a evoluirmos nesse processo até chegarmos aos céus, aonde lá haverá a glorificação. Durante esse processo, durante essa jornada, a graça de Deus, que até então nos alcançou, ela vai continuar agindo na nossa vida e através da ação do Espírito Santo, nós vamos sendo transformados. Essa transformação de vida é, sem sombra de dúvida, a evidência que você iniciou aí um processo de santificação. Se uma pessoa diz ter aceito Jesus e na vida dela tudo continua igual, tudo continua da mesma forma, não há transformação de atitude, não há transformação de caráter, isso é um sinal, como diz o meu filho, de que algo de errado não está certo. Não é possível nós querermos, digamos aí, estar com Jesus e com o pecado simultaneamente. Isso é totalmente incompatível. Deus nos chama para uma vida de santificação. Eu quero começar aqui com alguns textos bíblicos com você, e o primeiro texto bíblico que nós vamos ver aqui é o que está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, entre os versos 3 ao 5. Olha só o que está escrito lá. Pois
a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. Bom, observemos aqui então que a santificação é a vontade de Deus para todos nós. Isso não é algo restrito a alguns ou privilégio de poucos. Não, não, não. Isso é algo que todos, como cristãos, devemos buscar. E aqui é interessante que o apóstolo Paulo ele está dizendo que a prática deste processo ele consiste na abstenção das coisas imorais, no controle do próprio corpo. E isso chama a nossa atenção porque muitas pessoas se dizem incapazes de conseguir controlar os desejos do seu corpo. E nisso é que consiste o nosso desafio, ao entendermos que aquilo que Deus quer, de nós é que nós nos esforcemos para colocar em prática aquilo que está escrito em Tiago, no capítulo 4, no verso 7. Submeter a nossa vida a Deus e resistir ao diabo. E assim então fica claro que é necessário um esforço da nossa parte no sentido de buscarmos mais de Deus em nossas vidas e de nos distanciarmos cada vez mais de tudo aquilo que nos afasta de Deus. O autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, no verso 4, ele diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ora, se o nosso desejo é ver o Senhor, então é necessário que nós busquemos ter uma vida de santidade. Mas você pode estar aí se perguntando, mas Marcos, na Bíblia está escrito que basta crermos em Cristo Jesus para sermos salvos. Pois é. E eu digo que você tem razão. Efésios 2:8 diz que a salvação é pela graça mediante a fé. Mas se você avançar ali na leitura do texto bíblico e chegar ao versículo 10, você vai ver que lá está escrito: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Resumo da ópera, né? Deus espera muito mais de nós do que apenas crermos. Não podemos parar por aí. Há um propósito de Deus para nós no processo de redenção, que vai além de nos dar a vida eterna. Como eu já mencionei aqui anteriormente, Ele quer que nós sejamos santos, e eu vou te mostrar isso biblicamente. Nos textos da lei, nós temos diversas citações, mas eu vou ser aqui bem objetivo e citar pelo menos um texto. Levíticos, capítulo 20, no verso 26, está escrito: sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dos outros povos para que sejam meus. Aí você me diz, mas Marcos, isso é no tempo da lei, do Antigo Testamento. Bom, primeiro eu quero que você entenda que os termos da lei, eles não foram revogados na Nova Aliança. Mas para que você possa entender e compreender que isso permanece na Nova Aliança, eu quero trazer um outro texto então agora aqui para você, da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, entre os versos 14 ao 16. Olha só o que nós temos ali. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, não há dúvida
que nós devemos buscar ter uma vida de santidade. E se alguém, em algum momento, porventura te disser que isso é besteira, que basta simplesmente você crer em Cristo Jesus e que está tudo certo, que você não precisa seguir os mandamentos de Deus, porque isso é coisa da religião, foge disso. Isso é uma tremenda heresia e vai te levar para o inferno. Ok? Bom, mas algumas perguntas que não querem calar. É realmente possível alguém ser santo? Ou então, santo não é aquele que é perfeito? Bom, se for assim, então isso é uma tremenda utopia. É algo inatingível, porque ninguém é perfeito. É verdade, ninguém é bom e ninguém é perfeito como Deus é. Somente Deus é bom e somente Deus é perfeito. Mas eu quero te mostrar que há um equívoco muito grande quando falamos da compreensão do que é santo, do que é santidade, da possibilidade de se alcançar a inteira santificação e de se viver uma vida conforme a Bíblia diz sobre a perfeição cristã. Eu não vou aqui ficar esmiuçando muito esse tema para não alongar muito o vídeo, mas olha só, o problema principal ele começa na compreensão do que é perfeição cristã, do ponto de vista bíblico e da palavra santidade. Resumindo aqui de forma bem objetiva para você, santo no original do grego, hagios, é um adjetivo que significa separado por ou separado para Deus, algo sagrado. E santidade é um estilo de vida, é um comportamento de alguém que é santo, que é separado e que procura viver de forma diferente do mundo, pois ele vive voltado para os preceitos de Deus. John Wesley disse o seguinte: a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Agora, uma pessoa que busca viver intensamente uma vida de santidade, o Espírito Santo ele vai ocupando cada vez mais o interior dessa pessoa, de maneira que isso levará ela à inteira santificação. E o resultado é uma vida dentro do que a Bíblia nos ensina a respeito da perfeição cristã. Então você está dizendo que é possível uma pessoa ser santa e ser perfeita aos olhos daquilo que Deus desejou para nós? Sim, é totalmente possível e é exatamente isso que Deus espera de nós. E por que é possível viver uma perfeição cristã se nós somos imperfeitos? Bom, porque a perfeição cristã nada tem a ver com a compreensão do perfectus latino, mas sim com o teleios do grego. Por questões de tradição da língua latina, nós temos tendência a associar a perfeição bíblica ao perfectus do latim. E não deve ser assim. Acompanhe comigo aqui alguns textos bíblicos. Cristo Jesus, encerrando o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, no verso 48, ele disse: portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. No original do texto bíblico, a palavra perfeitos é teleios. E a palavra teleios, ela significa perfeito, só que com um significado diferente do perfectus. Vou te explicar. Teleios de telos é igual a fim. Significa um propósito, um objetivo, uma meta. Significa completo, maduro, plenamente desenvolvido, adulto, levado ao seu estado final, acabado, não faltando nada necessário, integralidade em bom estado de funcionamento,
teleios significa solidez, consumado, e inclui a ideia de ser inteiro. Portanto, não tem nada a ver com o perfeito da raiz latina, o perfectum, que automaticamente, quando nós escutamos esse perfeito latino, nos condiciona a pensar em uma pessoa inerrante, aquele que não erra. Não. O texto de Tiago, no capítulo 1, no verso 4, diz o seguinte: ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Perseverar até atingir a perfeição, ou seja, perfeição cristã, até alcançar a integridade, ou seja, a totalidade, sem que falte nada. Efésios, no capítulo 4, quando Paulo escreveu sobre a prática dos ministérios e o serviço dos santos, ele fala entre os versos 11 e 14 sobre o exercício dos dons espirituais na igreja e da sua atuação no desenvolvimento do cristão. E é no verso 13 que eu quero chamar a sua atenção aqui para o que ele escreveu. Olha o que está escrito lá. Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Pessoa madura, aqui na tradução do texto original, também é a palavra teleios, e que assume aqui esse significado. Ou seja, o exercício dos dons espirituais na igreja tem por finalidade contribuir com o crescimento do cristão e, consequentemente, com o processo de santificação. E é claro que tudo isso acontece por uma obra da graça de Deus que age em nós do início ao fim desse processo e sempre com a atuação permanente do Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Fechando aqui então esse primeiro vídeo dessa série sobre santidade, eu quero aqui somente reforçar então que sim, que é possível vivermos uma vida de santidade e que é exatamente esta a vontade de Deus para todos nós. Eu vou preparar mais alguns conteúdos aprofundando um pouco mais nesse assunto e, se Deus assim permitir, eu pretendo trazer algo falando para você sobre a inteira santificação. Algo que na doutrina teológica armínio-wesleyana nós chamamos de segunda obra da graça. Ok? Obrigado por você ter ficado comigo aqui até o final. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça então de deixar aí o teu curtir. Fique à vontade para deixar o seu comentário e, claro, compartilhe com força esse conteúdo, ajude a fortalecer esse projeto e não se esqueça, se você ainda não é um inscrito, de se inscrever aqui no canal. Deus abençoe a sua vida abundantemente. E se Deus quiser, até o próximo vídeo aqui no canal do Peregrino.